Título 3º. Da tributação e dos orçamentos. Capítulo 1º. Da tributação. Artigo 121. Compete ao município instituir. Inciso 1º. Impostos previstos na Constituição Federal, observado, no que couber, o disposto no seu artigo 145, parágrafo 1º. Inciso 2º. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Inciso 3º. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Inciso 4º. Contribuição social, cobrada de seus servidores para custeio, em benefício destes, do Sistema de Previdência e Assistência Social. Inciso 5º. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Artigo 122. Lei complementar estabelecerá. Inciso 1º. As hipóteses de incidência, base de cálculo e sujeitos passivos da obrigação tributária. Inciso 2º. O lançamento e a forma de sua notificação. Inciso 3º. Os casos de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários. Inciso 4º. A progressividade dos impostos. Parágrafo único. O lançamento tributário observará o devido processo legal, e a lei complementar disporá, a respeito do Código de Defesa do Contribuinte. Artigo 123. É vedada anistia ou remissão que envolva matéria tributária, exceto em caso de calamidade pública, grande relevância social ou programas de recuperação fiscal, mediante lei complementar. Artigo 124. O município poderá celebrar convênios com a União, o Estado e outros municípios, sobre matéria tributária. Parágrafo único. O município acompanhará o repasse das receitas tributárias, que lhe cabem conforme a Constituição Federal. Capítulo 2º. Dos orçamentos. Artigo 125. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Inciso 1º. Parágrafo 1º. As prioridades e metas da administração municipal estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal direta e indireta, abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações de governo e outras delas decorrentes, e para as despesas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de caráter anual, compreenderá. Inciso 2º. As orientações para elaboração dos orçamentos anuais. Inciso 3º. Os ajustamentos do plano plurianual decorrentes de reavaliação da realidade econômica e social do município. Inciso 4º. As disposições sobre a alteração da legislação tributária. Inciso 5º. A política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Inciso 6º. A projeção das despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. Os orçamentos anuais compreenderão. Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º.
o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 4º. A Lei dos Orçamentos Anuais não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição, a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 126. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais serão enviados pelo Poder Executivo à apreciação do Poder Legislativo, obedecendo os seguintes prazos. Inciso 1º. O projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente, será encaminhado até 30 de setembro do primeiro exercício financeiro de mandato e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 2º. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até 15 de maio de cada exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 3º. O projeto de lei orçamentária anual do município será encaminhado até 30 de setembro de cada exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Parágrafo 1º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. No caso de não aprovação do plano plurianual no prazo estabelecido no inciso 1º deste artigo, serão convocadas sessões extraordinárias pelo presidente da Câmara Municipal, até que se ultime a votação, sobrestando as demais matérias em trâmite. Parágrafo 3º. Os prazos de que trata este artigo vigorarão até a entrada em vigor da lei complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, 1º e 2º, da Constituição Federal. Artigo 127. O projeto de lei dos orçamentos anuais será acompanhado de demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e despesas públicas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia concedidos pela administração municipal. Artigo 128. Caberá à respectiva comissão permanente do Poder Legislativo. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais, e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas previstos nesta lei orgânica, e exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Poder Legislativo. Artigo 129. As emendas aos projetos do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais, e aos créditos adicionais, serão apresentadas à comissão técnica competente, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental, pelo plenário do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei de orçamentária anual somente poderão ser aprovadas caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre: Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos, desde que comprovada a exatidão da proposta. Alínea B. Serviço da dívida, desde que comprovada a exatidão da proposta, ou. Inciso 3º. Sejam relacionadas com: Alínea A. A correção de erros ou omissões. Alínea B. Os dispositivos do texto do projeto de lei.
Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas, quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 3º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal, para propor modificação de qualquer dos projetos, a que se refere este artigo, enquanto não tiver sido iniciada a votação, na comissão técnica, da parte cuja alteração é proposta. Artigo 130. Aplicam-se aos projetos mencionados no artigo 125, e aos destinados à abertura de créditos adicionais, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Artigo 131. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei dos orçamentos anuais, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais, ou suplementares, com prévia e específica autorização do Poder Legislativo. Artigo 132. São vedados: inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei dos Orçamentos Anuais. Inciso 2º. A realização de despesas, ou a assunção de obrigações diretas, que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito, que cedam o montante das despesas de capital, com ressalva das autorizadas mediante créditos suplementares, ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as vinculações previstas na Constituição Federal. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar, ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade, ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Inciso 9º. A instituição de fundos sem prévia autorização legislativa. Parágrafo único. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Artigo 133. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo único. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevistas e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Artigo 134. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Artigo 135. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, mantidas pelo município, só poderão ser feitas, se: Inciso 1º.
houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 136. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, na forma da legislação complementar federal e nos prazos legais, publicarão no órgão oficial do município e em meio eletrônico nos respectivos sítios na internet os relatórios resumidos de execução orçamentária e os relatórios de gestão fiscal. Artigo 137. O município divulgará no órgão de imprensa oficial do município e em meio eletrônico no sítio da internet, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos das outras entidades públicas.